pacto e dispensacionalismo, que você pode por vezes confundir ou se deparar com alguém falando de períodos diferentes. O dispensacionalismo ele vem como o contrário do nosso pensamento de aliança e de pacto do Senhor. O pacto, com o entendimento do pacto, a Bíblia é dividida em dois momentos principais. Que dois momentos são esses? O pacto das obras e o pacto da graça. A antiga aliança e a nova aliança. Por uma demonstração assim clara para o nosso entendimento, não o momento que se inicia, mas é como se você estivesse olhando o Novo Testamento e o Velho Testamento. O Novo Testamento passa para demonstrar mais claramente a nova aliança. E o Antigo Testamento vai demonstrando a antiga aliança. Mas a nova aliança, ela não se dá início ali no Novo Testamento. A aliança da graça, ela se inicia desde o momento que Deus restaura Adão. Então veja, o texto que nós lemos no começo, ele representa o pacto das obras. Deus cria o homem, ele exige do homem algo, depois ele vai prometer ao homem algo. Então ele cria o homem e dá um mandato cultural a esse homem, que ele deve cuidar da terra, ele deve dominar sobre os animais, cuidar dos animais, depois o homem vai dar nome a todos os animais, ele tem que lavrar a terra, ele tem que cuidar daquilo que o Senhor criou. Esse é o nosso mandato cultural. Então veja, o meio ambiente, o cristão deve se preocupar com o meio ambiente? Deve. O cristão deve se preocupar com os animais? Deve. O cristão deve se preocupar com a cultura, com tudo no mundo? Deve. Porém, nós não devemos adorar estas coisas. Nós não devemos adorar um animal, tratar um cachorro, um boi, uma girafa como um filho. Nós não devemos adorar as plantas e desprezar o homem. Tem gente que ama mais a natureza do que a imagem e semelhança de Deus, que são os homens. Então, tudo isso se dá, o extremo também se dá por conta do pecado. Mas é um mandato nosso zelar e cuidar da criação de Deus. Então veja, no Antigo Testamento você vai encontrar leis até para a forma correta de você sacrificar um animal ou matar um animal. Então, sem dor, cuidando, entendeu? Para que você cuide da criação. Então tudo nós devemos olhar isso. Esse é o mandato que Adão recebe juntamente com espalhar a glória de Deus, a adoração a Deus pela face da terra, a verdadeira adoração. Por isso que ele disse, crescer, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Vocês vão encher a terra do quê? Da glória de Deus, porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Então ele glorifica a Deus, ele iria glorificar a Deus em toda a terra. Aí o Senhor dá esse mandato para o homem, exige do homem que ele não coma do fruto, mas permite que ele coma do fruto da vida e que ele não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então isso é o que o Senhor exigia do homem e o que ele prometia ao homem, a vida eterna, porque ele poderia comer livremente do fruto da vida. Ele diz, de todos os frutos que há no jardim, de todas as árvores, você pode comer livremente. Você só não pode comer de uma. Você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas da árvore da vida que estava lá também, ele poderia comer. Então veja, mesma coisa que é proposta para nós. Então a vida eterna era dada a Adão se ele cumprisse aquilo que o Senhor requeria. Hoje nós estamos vivendo o quê? Essa é a aliança das obras, é o pacto das obras. A partir deste momento, então Adão cai e passa-se então o pacto da graça. Não é mais requerido do homem nada. Por quê? Porque Deus sabe que o homem não cumpre seu mandato. Adão foi nosso representante e não cumpriu. Então nós não cumpriríamos no lugar de Adão também. Então Deus ele coloca quem? Um resgatador, alguém para cumprir em nosso lugar. E esse alguém quem é? Jesus Cristo. Então, a partir daí é essa história que a Escritura vai contar, que não é mais você que vai cumprir sua parte, mas outro, Jesus Cristo. E Deus demonstra isso através do pacto.
Então, ele faz um pacto com o homem e demonstra quem irá sofrer, que é o próprio Deus feito homem, irá sofrer em nosso lugar, e nós desfrutaremos da bênção deste pacto, né? Daquilo proposto, que era o quê? A vida eterna. O dispensacionalismo, que foi dado na aula passada, ele não vai criar assim em 2 momentos, mas ele vai criar ali no mínimo em 7 momentos. Então, há um momento aqui de Adão, o começo, aí depois outro. E sempre é acrescido mais alguma coisa, mas são como se fossem momentos diferentes da história. Nós não, nós acreditamos numa narrativa que ela vai sendo iluminada para nós. Então veja, a Bíblia ela só tem uma narrativa, porém a revelação vai sendo dada a nós aos poucos. Aos poucos, cada vez mais, o Senhor vai demonstrando. Então, o Senhor demonstra um pouco a Adão. Depois, ele demonstra um pouco a Noé. Depois, ele demonstra um pouco a Abraão. Depois, ele demonstra um pouco a Moisés. Depois, ele demonstra um pouco a Davi. Depois, ele nos revela em Cristo. E aí, nós temos o Novo Testamento, que é algo novo. É algo que ninguém nunca viu? Não. O Novo Testamento simplesmente é luz no Antigo Testamento. O que é isso? Ele clareia o Antigo Testamento. Então, o Novo Testamento, as pessoas a gente pensa assim, o Deus do Antigo Testamento é ruim, que tem guerra, não sei o que, o Novo Testamento. Mas o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, até Apocalipse, ele só vai dar luz ao Antigo Testamento. O que no Antigo Testamento você vai ler e às vezes não vai entender, aí você vai lá em Hebreus e diz, olha, pelo sangue de bodes e de bois não era pago o pecado, quanto mais pelo sangue de Cristo. Então, o que é que significava o sacrifício? O sacrifício apontava para o sacrifício de Cristo. Então, o Novo Testamento ele vai dar luz ao Antigo Testamento. E aí, então, isso é a progressão da revelação. Os tempos e eras e momentos vão passando e nós vamos tendo a progressão da revelação nas Escrituras, entendeu? Então é assim que nós vemos. Aí, para ficar mais claro, em vez de dar logo continuidade à próxima matéria, eu vou observar com vocês hoje somente alguns textos que eles utilizam para dividir esses períodos e que nós entendemos como essa unidade e diversidade das alianças divinas. Então veja, a um primeiro momento você vai dizer, mas Deus fez diferentes alianças. Não, Deus ele está ali renovando, um entendimento melhor de nós termos é que Deus está renovando sua aliança. Então, por exemplo, Deus faz a aliança com Adão, aí Deus faz aliança com Noé, aí Deus faz aliança com Abraão, aí Deus faz aliança com Moisés, mas o entendimento melhor é que Deus está renovando a mesma aliança. É como se você no casamento renovasse os votos, você não está casando de novo, mas lá com 50 anos de casado você faz aquela festa de renovação de votos para lembrar as coisas prometidas. Então veja, Deus lembra a Noé o que ele prometeu a Adão. Deus lembra a Abraão o que ele prometeu a Moisés e a Adão. Deus lembra a Noé e a Adão. Deus lembra a Moisés o que ele prometeu a Abraão, o que ele prometeu a Noé, o que ele prometeu a Adão e assim por diante. Então Deus não faz uma nova aliança, mas Deus faz uma aliança com aquele, lembrando da aliança que ele tinha feito com os outros. E por diversas vezes, você vai ler nas Escrituras, Deus falando assim, eu não darei a vocês o que vocês merecem, por causa que eu estou lembrando, ou lembrei da aliança que eu fiz com seus pais. Então, eles tinham uma aliança com aquele povo, mas não é uma aliança nova, mas a aliança que eu fiz com os antigos. Seus pais e seus antepassados, não necessariamente meu pai, mas que ele fez com a minha linhagem, com os meus antepassados. Então vamos ver alguns momentos desses. Vamos abrir em Gênesis 18, a aliança com Noé. Gênesis 6, 18. 18 não, 6, 18.
Alguém pode ler? Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, matarás a marca, tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. E o 9, 8 a 17. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, animais domésticos e os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas e tudo, nem mais haverá de novo para destruir a terra. Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém, as nuvens e o ar será o sinal da aliança entre mim e a terra. Considerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o ar. Então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes, e toda a carne. E as águas não mais se quebrarão entre mim, para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna, entre Deus e todos os seres viventes, e toda a carne, que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé. É só até 17. Aí, olha o que é interessante. No 6,18, Deus diz: 6,18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos. Então, Deus, esse estabelecerei, ele também pode ser traduzido como confirmarei. A mesma palavra. Eu confirmarei a aliança que eu fiz com... eu confirmarei a aliança com você. Então, ou resistir à aliança, eu permanecerei à aliança. Ele está validando a aliança com Noé, essa palavra. Então, por exemplo, Deus ele está demonstrando pela família de Noé quem é que sobreviveu. Somente a família de Noé. Então, Deus, o que é que Deus está falando para Noé? Olha, a minha aliança não vai ser ignorada, mas eu confirmarei minha aliança através da tua vida. Porque ele salvou a humanidade através de quem? Da vida de Noé. Todo o resto morreu, não foi? Então Deus confirmou sua aliança com Noé. Ele não está fazendo uma nova aliança com Noé, diferente da que ele fez com Adão depois da queda. Que aí Deus ele faz uma nova aliança com Adão. Qual é a primeira aliança com Adão? A aliança das obras. Aí Adão peca, ele não cumpre a obra exigida por Deus. Aí a gente vai lá em Gênesis 3, e aí Deus dá aquela série de consequências ao homem, né? Que ele trabalharia, a terra produziria espinhos, a mulher sentiria a dor do parto, o trabalho do homem seria penoso, ele ia suar, ele ia cansar e tudo mais. E aí no verso 15 do capítulo 3, Deus diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, esta promessa é a promessa que haveria de vir um Messias que mudaria essa situação. E aí, então, Adão e Eva, eles passam a viver esperando este Messias. E aí, os nomes dos seus filhos, primeiro eles acharam que ia ser quem? O Redentor, o filho da mulher, Caim. Então eles tiveram esperança em Caim, só que aí depois eles tiveram Abel, aí o que aconteceu? Caim matou Abel. E aí depois que vem Sete, de Sete vem a linhagem, depois volta-se a se adorar o nome do Senhor. Mas então depois dessa promessa que Deus dá ao homem, a mulher passam a esperar um Redentor. Por quê? Porque esse Redentor é o que os livraria. Então eles estão vivendo agora com esperança na graça de Deus. Não é mais o que eu cumpro,
mas é a graça de Deus derramada sobre mim, que virá um Salvador que pisará a cabeça da serpente. Então Deus, ele confirma essa aliança na vida de Noé. Confirmarei ou estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Então diz, eu confirmarei minha aliança como? Salvando vocês. E não destruindo todo mundo. Porque Deus podia destruir todo mundo. Não há ninguém santo demais perante ele. Mas ele confirmou a aliança salvando esta família. Todo o resto foi tragado pelas águas. E aí Deus faz o quê? Deus dá algo visível para lembrar dessa aliança. O que Deus deu visível? Foi uma imagem? Faz aí uma imagem minha, que aí quando vocês olharem, vocês vão lembrar de mim. Faz aí uma escultura, assim, um negocinho para quando vocês... Não, o que é que Deus fez? Olha, tem um arco no céu. Esse arco é o símbolo da minha aliança, e sempre que vocês olharem, ou eu vou lembrar da aliança que fiz com vocês. Então, é o arco-íris. O arco-íris é a lembrança da aliança que Deus fez. Então, Deus dá um símbolo visível para seu povo lembrar da aliança. Isso é muito importante, porque Deus ele sempre dá algo, sabendo da nossa falha, ele sempre dá algo para nós lembrarmos dele. Isso é interessante, aí nós vamos construindo esse pensamento. Então veja, Deus reafirma, Deus confirma a aliança. Ele não faz uma nova aliança com Noé, mas é aquela mesma que ele começou lá no Éden. Ele agora confirma na vida, preservando a vida humana. Deu para entender? Então, continuando agora em outro momento, Gênesis 12. (1 a 3). Alguém pode ler? Então aqui é o chamado de Deus a Abrão. Então Abraão ainda não é convertido, ele ainda não teme ao Senhor. E aí Deus fala com Abraão e diz, olha, sai da tua terra, da terra dos teus pais. Por quê? Porque lá tinha falsa adoração e falsos deuses. E vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão ele segue o Senhor. Então ele vai e obedece esse chamado. E aí vamos lá para Gênesis 15. Eu vou ler, até que é todo. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão, Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão, a mim não me concedestes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse seu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhes disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Veja, esse versículo 6 é muito importante porque é a salvação pela fé. Ele creu antes da obra. Qual foi a obra que depois o Senhor pede a Abrão? A circuncisão. Mas o crer já o serviu como imputado para a justiça. Então é a fé antes das obras. Então a fé ela vem antes da demonstração. O Espírito coloca a fé dentro de você.
Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur, da terra dos caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele tomou todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxortava. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também, aqui é toda a história do povo de Israel, Deus já contou, né? Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, e serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadimoneu, o Eteu, o Ferezeu, o Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Então veja, Deus faz uma aliança, ele reafirma essa aliança com Abraão e diz que terá uma grande posteridade. Deus ele faz esse selo, corta esse pacto, que é a palavra cortar, né? Selar um pacto. E Deus que passa no meio dos animais, demonstrando o quê? Que não seria Abrão que pagaria pelo não cumprimento do pacto, mas o próprio Deus. Porque as duas partes teriam que passar entre esses animais partidos e mortos. Mas somente Deus passa entre os animais. E é Deus quem paga o não cumprimento do homem deste pacto, em Jesus Cristo. Jesus Cristo paga. O entendimento desse passar entre os animais era: seja feito comigo, se eu não cumprir este pacto, o que foi feito com estes animais. E é Cristo quem paga, né? Isso que é exigido. E aí nós vamos mais para frente. Então Deus ele reafirma o pacto, a aliança com Abraão. Aí a gente vai mais para frente, Gênesis 17, 1 a 14. E é interessante para nós a partir do 9. Ele muda o nome de Abrão para Abraão. E aí a partir do 9 ele diz: disse mais Deus a Abraão, agora é Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Então veja, Abraão foi justificado antes da circuncisão. Então antes de uma obra ele foi justificado. Lá 15:6 diz que ele o crer foi imputado nele como justiça. Ele foi imputado para a justiça. E aí depois que ele realiza a obra. O que é a obra que ele realiza? É a mesma coisa que Deus fez com o arco-íris. Deus não relembrou, estabeleceu ali um pacto, não confirmou o seu pacto com Noé? Confirmou. E o que é que ele fez para Noé lembrar? O arco-íris. Aí agora Deus ele relembra esse pacto com Abraão, e o que é que ele faz para ser algo visível? A circuncisão. E aí ele vai demonstrando o quê? É a revelação contínua. Lembra? Que quanto mais passa, vai sendo mais revelado. Agora ele demonstra que esse pacto é algo que necessita de sangue e retira algo impuro. O prepúcio simbolizava algo impuro, uma parte impura do homem.
E aí é ele cortado, derramamento de sangue. Então é um derramamento de sangue que tira algo impuro de você. Então veja, é uma revelação progressiva. Adão não sabia disso. Adão sabia o quê? Que viria um descendente da mulher que mataria a serpente, que pisaria, então o restauraria. Noé sabia o quê? Que Deus preservaria a humanidade. E ele deu o arco apontado para cima como simbologia disso. A palavra arco ali, hoje nós temos arco-íris, mas arco vem de arco e flecha. O arco-íris, a palavra arco, não é do arco-íris que veio a palavra arco e flecha, é ao contrário. Do arco e flecha veio a palavra arco do arco-íris. Então, Deus ele coloca o quê como seu símbolo? Um arco de arco e flecha apontado para cima. Ou seja, a arma está apontada para Deus. Deus passa no meio dos animais em Abrão, demonstrando o quê? Que Deus pagaria. Então, veja, em Adão, o descendente pisaria a cabeça da serpente e a serpente pisaria o calcanhar. Em Noé, Deus preservou a humanidade, mas o arco está apontado para Deus. Em Abrão, ele relembra a aliança que fez, e quem passa pelo meio dos animais mortos? Somente Deus, o homem não passa. E aí Deus estabelece o símbolo visível desta aliança como a retirada da impureza e o derramamento de sangue. Então veja, a progressão da revelação. A Escritura é assim, vai progredindo a revelação. Então, cada vez mais a gente vai lendo, a gente vai entendendo. E aí, passando mais à frente, aí chega a aliança mosaica. Vamos lá em Êxodo agora, 19. Alguém pode ler 4 a 6? Tendo visto o que fiz aos egípcios, como os levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, ouvidos a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis filhos de sacerdotes, e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, aqui Deus relembra, mais uma vez, ele não faz uma nova aliança, os pensacionalistas pensam, uma nova aliança com a nova aliança da lei, a nova aliança mosaica, a nova aliança com Moisés. Não, ele está relembrando a aliança com o povo. Ele está dizendo, olha, agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, a aliança que vocês já conhecem, a aliança lá de trás, os mandamentos, meus mandamentos, as coisas que eu exijo de vocês, as coisas que eu faço por vocês. Então, se vocês guardarem, se vocês escutarem, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Aí ele fala esse texto que é descrito depois lá no Novo Testamento, né, o que nós somos. Nós somos sacerdotes, nação santa, povo eleito, raça exclusiva de Deus, né? Então, isso aqui quem somos nós? Veja, nós somos isso, nós somos povo de Deus. Por quê? Porque Ele tem uma aliança conosco. Toda a terra é do Senhor, mas Ele está dizendo que só quem guarda seus mandamentos é que pertencem a Ele. Isso não é descrito por Jesus? Quem pode ser considerado filho de Deus? Aquele que o escuta e guarda seus mandamentos. Quem é aquele que ama Jesus? É aquele que obedece o que Jesus manda. O próprio Jesus vai tratar isso. Como é que vocês dizem que são meus se vocês não obedecem o que eu faço? Então veja, Deus diz, toda a terra é minha, mas os meus são aqueles que diligentemente escutam a minha voz e guardam a minha aliança. Então isso é refletido no Novo Testamento. O Novo Testamento não é nada novo, está só clareando isso aqui, demonstrando com mais clareza isso daqui. E aí nós somos um reino de sacerdotes, uma nação santa. Aí mais à frente, Êxodo 24, 3 a 8. Alguém pode ler?
favor. Então, aí agora ele lembra o povo da aliança, o povo diz, vamos seguir essa aliança, e agora ele faz outra característica visível, que é o que? O sacrifício. Então, e o sacrifício e o aspergir do sangue para purificação. E aí, há mais uma revelação, há um derramamento de sangue, lembra lá em Abraão a circuncisão? A circuncisão causa o quê? Derrama sangue, tira a impureza, que era uma simbologia do prepúcio do homem, tirar a impureza, mas no cortar do prepúcio há o derramamento de sangue. E aí agora em Moisés é demonstrado que esse derramamento de sangue, que é o mesmo pisar da cabeça e o morder o calcanhar lá em Adão, morder o calcanhar, derramamento de sangue, depois a aliança, o arco apontado para cima. Então veja, a progressão da revelação. Agora esse sangue é aspergido no povo para purificação. E aí no Novo Testamento nós temos o quê? O sangue de Cristo nos lava e nos torna alvos como a neve. Então é uma progressão da revelação. Não é algo novo. Deus não está fazendo uma nova aliança e não está pedindo algo novo. Mas Deus, sabendo que nós somos pobres pecadores e temos uma mente desse tamanho, comparada a dele, Ele escolheu ir nos dando aos poucos. É como se nós fôssemos um bebê. O Novo Testamento vai tratar isso. Primeiro você começa alimentando com o quê? Com leite. Depois você vai dando comida sólida. Então, se Deus chegasse logo, olha, eu vou vir como homem e morrerei. Aí todo mundo tinha endoidado. Já pensou? Se Adão, Deus tivesse descido lá, bom, Adão, eu vou virar homem e vou morrer chicoteado, sangrando, mas eu vou ajudar vocês. Adão tinha crido? Próprio Deus? Não, por quê? Porque era algo assim de não caber na nossa mente. Deus se tornar homem, levar chicotadas, ser humilhado, sofrer em nosso lugar para justificar o nosso erro. Então Deus escolheu na sua extrema sabedoria e inteligência e nos revelando aos poucos, através da história e das Sagradas Escrituras. Então Deus vai dando de pouquinho para a gente, vai dando de pouquinho, vai demonstrando. Então Deus não está fazendo algo novo, mas Ele está revelando progressivamente a sua história. É assim que está acontecendo. Então esse sangue que nos lava, esse sangue que é derramado, agora é aspergido em nós, para nos limpar. Aí Deuteronômio 28, mais na frente, no final do Pentateuco. Aí aqui a palavra do Senhor vai demonstrar o quê? É longa, a gente não vai ler não. Ele vai demonstrar duas bênçãos. Ou duas bênçãos não, né? A bênção e o castigo. Os que obedecem e da desobediência. Na obediência, bênção. Na desobediência, castigo. E aí você vai ver, só em você abrir no capítulo 28, você vai ver assim o tamanho das bênçãos, né? 14 versos. E do 15 ao 68 é castigo. Então veja, Deus fala mais de castigo do que da bênção. É 15 capítulos para bênção e 45, né, mais ou menos mais de 45 para desobediência, e castigo.
Então ele está demonstrando o que ele demonstrou a Adão, o que ele demonstrou a Noé, o que ele demonstrou a Abraão, o que ele demonstrou a Moisés. Agora, olha, há dois caminhos, da obediência e do castigo, das bênçãos e do castigo. O que é que você vai querer? Qual é o caminho? Qual o caminho que deve se seguir? Os que obedecem a Deus ou os que rejeitam a Deus? Josué não vai tratar isso? Qual caminho vocês vão seguir? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Jesus não vai tratar isso? O Sermão do Monte que a gente viu? Tem dois caminhos, um da porta estreita e um da porta larga. Tem duas edificações. Então veja, revelação progressiva. Há aos filhos de Deus e os filhos de homem, lá em Gênesis, no comecinho. Os filhos de Caim e os filhos de Sete, os descendentes, que são os filhos de Deus, os que adoravam a Deus, e os filhos do homem, que não adoravam a Deus, que perseguiam os homens de Deus. Desde lá de Caim e Abel, você vai encontrar dois caminhos. O que significa esses dois caminhos? A semente da serpente e a semente da mulher. A semente da serpente sempre vai perseguir a semente da mulher. E a semente da mulher sempre vai lutar contra a semente da serpente. Esaú e Jacó. Eles lutavam desde quando? Desde o ventre da mãe. Leia lá a história depois de Esaú e Jacó. No ventre da mãe, eles já brigavam. Então, é a semente da mulher e a semente da serpente. Dois caminhos. Um bênção, o outro castigo. Então, é a progressão da revelação. Aí mais à frente, vocês estão vendo como é sempre a mesma história, mas ficando mais clara para o nosso entendimento. Deus vai revelando de forma mais clara. Aliança com Davi. Vamos abrir lá em Jeremias? Não, eu errei. Troquei aqui, desculpa. Aqui é o último. Aqui, aí confundi. Aqui, na verdade, é com Davi. Deixa eu trocar aqui, gente, porque senão vai confundir o nome. Pronto. Aliança com Davi, é essa. Então, 2 Samuel, antes de Reis. Segundo Samuel, segundo livro de Samuel, 7. (12 a 16). Alguém pode ler, por favor? Então, aqui é Deus estabelecendo a aliança dele, reafirmando a aliança dele com Davi. E ele diz a Davi que vai vir um filho de Davi, um descendente de Davi, ao qual essa aliança então seria cumprida. E aí o que é que ele diz? Este edificará uma casa ao meu nome, e eu
estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Então, é Cristo, ele está demonstrando Cristo, aquele que reina para sempre. É o sacerdócio de rei. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigo-lhe com varas de homens e açoites. Cristo não transgrediu, Cristo não pecou, mas ele recebeu esses açoites por causa de quem? Pelo nosso pecado. Então, em nosso lugar, lembra que Deus que passou pelos animais, nós pecamos e Cristo recebeu esses açoites. Então, a gente diz, Cristo só não precisava ter morrido. Veja o que Deus disse, que açoitaria aqueles que transgredissem, aquele que transgredisse. Cristo não transgrediu, mas ele recebeu os açoites no nosso lugar. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Cristo, Hebreus vai tratar, é aquele que reina para sempre. Então, Deus está aqui reafirmando essa aliança e demonstrando que aquele que vinha descendente da mulher seria um rei para sempre. Veja, há um servo sofredor, há um derramamento de sangue, há um açoite, há o aspergir do sangue, mas há uma glória final que reina para sempre. E a serpente lhe pisaria o calcanhar e ele lhe pisaria a cabeça. Apesar do sangue derramado, há um reinado eterno, há uma misericórdia de Deus eterna. Então veja a progressão da revelação. O que é? Quando você lê Gênesis 3, pensa, mas o que é, meu Deus, isso aqui? Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí você já vê lá em Abraão, você já vê lá em Noé, você já vê lá em Moisés, você vê em Davi, é o derramar do sangue, o morder o calcanhar. E o reinado para sempre, a vitória, o pisar a cabeça. Então veja a progressão da revelação. Deus não disse isso a Adão. Deus disse o que a Adão? Virá um descendente da mulher, a serpente pisará morderá o seu calcanhar, mas esse descendente lhe pisará a cabeça. Aí Adão não sabia disso tudo, que ele seria um rei, Nós sabemos de muito mais coisas que Adão, nós sabemos de muito mais coisas que Abraão, nós sabemos de muito mais coisas que Moisés, que Davi. Por quê? Porque nós temos a revelação completa, nós temos as escrituras completas. Eles não tinham, eles tinham aquilo que Deus ia dando, mas eles aguardavam salvo. Como é que eles eram salvos então? Eles aguardavam esse Salvador que viria. E nós acreditamos na segunda vinda desse Salvador que já veio. É assim que nós somos salvos da mesma forma. Salmo 89. Mais lá na frente. Eu vou ler 3 e 4. Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Tem a confirmação da aliança que Deus fez. Deus confirma a sua aliança com Davi e com a sua posteridade. A aliança não é com Davi, a aliança não é com Moisés, a aliança não é com Adão. A aliança é com os descendentes, com os filhos de Deus. Agora, finalizando, tem mais. Já estamos perto. Aliança em Cristo. Vamos lá em Jeremias. Isaías, Jeremias 31. 31 a 34. Alguém pode ler, por favor? Lhes imprimirei as minhas leis
Até aqui. Veja que Deus está reafirmando esta aliança e não é a mesma forma que Ele revelou aos antigos, mas agora algo novo. Ele está demonstrando que chegaria um momento que você não precisa mais evangelizar. Qual a única coisa, o que é que você não vai precisar fazer no céu? Uma das coisas, né? Você não vai precisar fazer no céu, evangelizar. Por quê? Porque todos conhecerão a Deus. Todos conhecerão. Então você não vai precisar chegar para alguém que está lá e falar: olha, tu conhece Deus? Eu quero falar de Jesus para você. Isso é algo que Deus nos mandou fazer aqui, nesses 100 anos da nossa vida, 80, 90 anos da nossa vida. É o mandato que Deus nos deu para essa vida. É algo que você não poderá fazer depois. Todas as outras coisas você pode fazer depois. Eu não posso evangelizar que eu quero trabalhar. Na eternidade você vai poder trabalhar. Eu não quero evangelizar porque eu tenho que estudar. Na eternidade você pode estudar. Eu não vou evangelizar porque eu quero ir para a praia. Na eternidade você pode ir para a praia. Não, porque eu tenho que curtir tal coisa. Na eternidade você pode fazer. Mas o que é que você não vai poder fazer na eternidade? O que Deus mandou você fazer aqui, que foi evangelizar. Por quê? Porque todos conhecerão a Deus. Então isso é uma prioridade nossa para esta vida. Então é um novo momento ao qual Deus falará que imprimirá no nosso coração, dentro de nós, a sua lei. Nós seguiremos a lei do Senhor. Nós teremos ela dentro de nós. Nós não conseguiremos mais pecar contra o Senhor. Nós não conseguiremos mais fazer algo que não agrada ao Senhor. Nós seremos glorificados e estaremos com Ele. Lucas, ele fala desse novo momento que chegaria, né? E aí nós passamos a viver ele hoje no já e ainda não. Nós já somos santos, mas ainda não plenamente. Nós estamos em processo de santificação em Cristo. E aí Lucas 22, 20. Agora a gente vai para o Novo Testamento. Lucas 22, 20 vai dizer o quê? Olha: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Aí ele pega, Cristo ele está fazendo o quê? Dando luz no Antigo Testamento. Vocês lembram do sangue que é derramado? Vocês lembram do sangue que é aspergido para a purificação? Vocês lembram da nova aliança que Jeremias falou? Pois eu sou essa nova aliança. E esse cálice é meu sangue derramado que vai ser aspergido em vocês. Está vendo como ele está revelando? Ele está trazendo, ele está dando luz àquilo. Porque se você só lesse Jeremias, se você não tivesse o Novo Testamento, você ia falar o quê? Ei, peraí, que momento é esse? Que nova aliança é essa? Que imprimir da lei é esse? Aí Jesus diz que eu sou essa nova aliança. Sou eu que vou fazer isso com vocês. Aí Hebreus 8, vamos lá, olha o que o autor de Hebreus diz, está acabando. Hebreus 8, eu vou ler aqui. Diz assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Uma superior aliança em superiores promessas. Por quê? Porque Jeremias tinha falado o quê? Essa nova aliança imprimirá dentro de vocês a lei e vocês não conseguirão quebrar mais a lei. Então é uma promessa maior. Porque até hoje nós conseguimos quebrar, nós pecamos contra o Senhor. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para a segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz a seus pais. Aqui ele vai demonstrando mais... de novo, né? Ao mesmo texto lá de Jeremias. Então, ele reafirma aqui no Novo Testamento: olha, agora é um novo momento de uma promessa maior. É isso que nós estamos vivendo. Sabe aquilo que Jeremias disse? É o que nós estamos vivendo hoje. Não plenamente ainda, mas nós já estamos fazendo parte disso, do que Jeremias falou, que Deus falou por intermédio do profeta Jeremias. Mais à frente, Hebreus 9, 11 a 15, olha o que ele diz:
Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue, de bodes ou de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Só até aqui para nós observarmos. O tabernáculo representava o quê? A presença de Deus. Aí o autor de Hebreus vai dizer que o que era o tabernáculo? O corpo de Cristo. Então, quando você lê o tabernáculo lá no Antigo Testamento, ele está se referindo a quê? A Cristo. A presença de Cristo no meio do povo. A presença de Deus no meio do povo. E porque hoje nós não temos mais templos nem tabernáculo? Porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós somos templos do Espírito Santo. Mas o tabernáculo apontava para o corpo de Cristo, entendeu? Então, e os bodes e os animais sacrificados para o sacrifício de Cristo. Portanto, 13. Se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificavam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que é pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Então veja, Cristo é essa nova aliança, é cumprida em Cristo. Então veja, Deus ele vai tratando isso. Quem é aquele que pisa a cabeça da serpente? De quem é aquele que irá sofrer com um arco apontado para o céu? Quem é aquele que irá sofrer como os animais que foram partidos lá? Quem é aquele do derramamento de sangue? Quem é aquele que o sangue dele será aspergido por nós? É Cristo. Então veja, a Escritura ela conta a mesma história, só que há uma progressão na revelação da história da redenção. Aí, finalizando, à medida que a história do relacionamento de Deus com o seu povo se desenvolve, a unidade do vínculo pactual torna-se mais evidente. Então veja, toda aliança que Deus faz é somente uma aliança. Porém, Deus revela progressivamente a Noé, a Abraão, a Moisés, a Davi e assim por diante. Então, hoje nós temos a revelação completa, que é as Escrituras. Então, deu para entender? Alguma dúvida? São alianças diferentes ou períodos diferentes que Deus fala com o seu povo, mas há só duas alianças. E Deus demonstra a nova aliança de forma progressiva para nós. Ele vai nos dando aos pouquinhos. Vamos orar para finalizar? Santo e maravilhoso Pai, graças te damos pelo teu amor, graças te damos, Pai, pela tua revelação, que nos demonstra, Santo Deus, Cristo Jesus e nos leva à salvação. É no nome de Cristo, Pai, que rogamos as tuas bênçãos e oramos, Senhor Deus, no poder do seu nome, Jesus Cristo. Em nome dele que oramos. Amém.